Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus, querido, pela sua vida, aluno da classe Abraão, da nossa congregação em Alto Castro, também pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor, o pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, que estejam tendo uma segunda-feira abençoada, o início de semana abençoado, e que a família de cada um dos irmãos esteja sendo guardada pela virtude do Senhor. Querido, nós estamos aqui para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista para cada lição da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical. Há previsão de um texto bíblico a ser lido e estudado diariamente. Eu estou aqui para tentar te ajudar, te auxiliar nesse estudo diário, que hoje está no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 4. Nós não vamos ler todo o capítulo 4, mas leia na sua casa em nome de Jesus. Eu vou ler apenas o versículo 1, que diz assim: Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Meus amados irmãos, nós estamos nos preparando para a lição de número 2, desse terceiro trimestre, que tem por título Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Na semana passada, nós estudamos sobre os profetas e as profecias. Vimos que os escritos do Antigo Testamento também constituem palavras de Deus e, por isso, se aplica aos nossos dias como exortação e como ensinamento, porque para isso foi registrado, não é verdade? Então, queridos, a partir desta semana, nas próximas 12 semanas, nós estaremos mergulhando sobre a vida e o ministério dos profetas menores. É importante, nós já fazemos aqui uma subdivisão dos profetas menores, porque eles profetizaram basicamente dentro de 3 contextos. Uns profetizaram para o reino do norte, como é o caso de Jonas, Amós e Oséias, que será objeto de estudo nesta semana. Outros profetizaram para o reino do sul, que é o caso de Obadias, Joel, Miqueias, Naum, Sofonias e Abacuque. E outros profetizaram no período pós-exílico, que é o caso de Ageu, Zacarias e Malaquias. Por qual a importância dessa subdivisão? Nós vamos ver que as profecias desses homens de Deus estão inseridas no contexto histórico e político em que eles estavam inseridos. Assim, nós vamos ver que nas profecias do profeta Oséias, que é objeto de estudo dessa semana, é um despertamento espiritual direcionado ao reino do norte, que tinha se apostatado do Senhor. Então, eles atribuíam ao Deus Baal, a um Deus pagão, a provisão, a segurança, e a providência que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, estava lhes concedendo. Por isso que nós vamos ver no livro dos Reis, que quando Israel estava em aperto, ele se recorria à Síria, a outras nações, para lhe trazer segurança. Em contraste a alguns reis do Reino do Sul, que buscavam a presença do Senhor através da palavra revelada aos seus santos profetas. Então, nós vamos ver que o livro do profeta Oséias está inserido dentro desse contexto. Outra coisa interessante de nós falarmos é que o profeta Oséias, ele profetizou em Samaria, que é a capital do reino do norte. O nome Oséias, ele significa salvação, e ele foi contemporâneo de Amós, Isaías e Miqueias.
Então, quando nós estudamos o primeiro livro dos reis, o segundo livro dos reis, o primeiro livro das crônicas e o segundo livro das crônicas, que conta, né, os reinados, o período monárquico, né, tanto do Reino do Sul quanto do Reino do Norte, nós vamos ver que Deus foi levantando profetas para corrigir o povo. Na leitura desses livros não fica muito claro o ministério de cada profeta que Deus usou. Então nós precisamos recorrer aos profetas maiores e aos profetas menores para entender esse ministério profético de cada um desses homens. E é por isso que eu estou dizendo que o profeta Oséias foi contemporâneo do profeta Amós, Isaías e Miqueias. Então nós vamos ver algumas similaridades, semelhanças, né, no contexto histórico. Por quê? Eles profetizaram no mesmo período. No capítulo 4 que nós lemos, né, o primeiro versículo do profeta Oséias, vai iniciar a advertência ao povo. Então nós vamos ver que Oséias vai declarar a iniquidade, as práticas que o povo estava cometendo do capítulo 4 em diante. Então no capítulo 4 nós vamos ver que Deus olhando para a terra, isso aqui é lindo demais, queridos. Deus no trono da sua glória, ele se inclina, e quando ele olha para a terra, e aqui eu acho fantástico que ele diz, ouve Israel, né? Mas ele também diz, há uma controvérsia contra os moradores da terra. Por quê? Porque de Deus é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que habita, né? É como diz o Salmo 24, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Então, tudo pertence ao Senhor, querido. A sua vida pertence ao Senhor, porque ele a criou. O teu patrão pertence ao Senhor, o teu trabalho pertence ao Senhor. Ele tem controle sobre todas as coisas. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o Senhor olha para a terra, ele tem uma contenda. O que ele vê? Não há verdade, não há amor e nem há conhecimento de Deus, né? Então nós vamos ver que Deus vai atribuir essa prática iníqua, né, de transgressão aos sacerdotes. Lá no versículo 4 do capítulo 4 ele diz, todavia que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. É por isso que o versículo 6 do capítulo 4, muito falado nas nossas igrejas, né? Que o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Eu vou até ler aqui na versão revista e corrigida, né? Que é mais conhecido. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, né? Porque tu rejeitaste o conhecimento. Em que contexto está inserido esse versículo? É Deus atribuindo as práticas iníquas do seu povo aos sacerdotes que deveria ensinar a palavra. Então perceba, querido, que sobre a igreja, sobre nós obreiros, está a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus ao povo de Deus, porque sobre aqueles que têm essa responsabilidade cairá também o juízo de assim não ter feito. É por isso que o apóstolo Paulo diz, quem recebeu o ministério de ensinar, ensine com dedicação. Louvado seja o nome do Senhor. E também ele diz que falta verdade, falta amor. E quando nós olhamos para o título da lição do próximo domingo, diz Oséias, o amor de Deus e o chamado ao arrependimento. Então o livro do profeta Oséias, ele é muito envolvido pelo amor de Deus. Ele vai narrar a manifestação do amor de Deus. Então nós vamos fazer um apanhado do capítulo 1 ao capítulo 4, ao qual nós já fizemos o resumo, para que não haja perda de capítulos. E assim, pela misericórdia de Deus, se Deus permitir, nós faremos ao longo de todo esse trimestre. E ao término do trimestre, nós teremos estudado todo o livro do profeta Oséias. No capítulo 1, nós vamos ver a chamada do profeta.
Então, Deus vai mandar com que o profeta se case com uma mulher de prostituição. E ele vai se casar com Gomer, que vai dar 3 filhos ao profeta, né? O primeiro filho, chamado de Jezreel, né? E o segundo filho, chamado de Lo-Ruamá. E o terceiro filho, de Lo-Ami, né? Então são 2 homens e uma menina. E Deus assim o faz para que através dessa conduta do profeta, desse casamento do profeta e dos filhos do profeta, ele levasse uma mensagem ao povo de Israel. Então perceba, Oséias vai pregar a sua mensagem com a sua própria vida, né? Jezreel significa Deus espalha. Então Deus estava dizendo, através do primogênito de Oséias, que ele iria espalhar o povo de Israel. É bem verdade e é oportuno dizer que quando a Síria leva Israel cativo, ela acaba com o povo de Israel. O reino do norte, ele termina, né, quando é levado e espalhado pela Síria. Então Deus passa a concentrar no reinado do sul as suas promessas dadas tanto ao reino do norte como ao reino do sul, como toda a terra que futuramente vai ser cumprido com Jesus Cristo. É por isso que lá no versículo 10 do capítulo 1, ele vai dizer: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. Olha que coisa interessante. Ao mesmo tempo que Deus está dizendo que ele vai espalhar o povo de Israel e que ele não vai mais existir, Deus está renovando a promessa feita a Abraão a Israel, dizendo que ele irá se multiplicar, de maneira que não poderá se contar como a areia do mar. Que Deus maravilhoso, né? Então, Jezreel quer dizer que Deus iria espalhar o seu povo. E o segundo filho, uma menina, se chamaria Lo-Ruamá, que quer dizer sem compaixão ou desfavorecida. Que Deus estava dizendo é que o reino do norte, o povo de Israel, estava perdendo o favor de Deus, né? Deus não usaria de compaixão para com o seu povo. E o terceiro filho, Lo-Ami, não meu povo. Então Deus estava declarando que o reino do norte deixaria de ser povo de Deus. Lá no tópico 2 da nossa revista, o comentarista vai dizer que os 3 nomes dos filhos do profeta Oséias, reunidos, traz uma mensagem. Deus julgaria Israel como uma nação idólatra e sem compaixão, porque não era mais o seu povo. Então a mensagem do profeta Oséias era uma mensagem de juízo. Então perceba, queridos, que através desse ato, a vida do profeta Oséias, quando ele toma uma mulher de prostituição, né, e é uma imagem, uma ordem difícil de se compreender, como Deus vai mandar um homem santo se casar com uma mulher de prostituição que vai cometer adultérios, né? Isso tudo era para mostrar que assim como um homem que foi traído ama uma mulher que o traiu, assim Deus ama o seu povo que está o traindo com Deus Baal. Que coisa forte, né? E essa manifestação do amor de Deus nós vemos a partir do verso 14 do capítulo 2, que Deus diz no verso 16: naquele dia, diz o Senhor, ela me amará, ela me chamará de meu marido, e não me chamará mais de meu Baal. Removerei da sua boca os nomes de Baalins, e ela não mais se levantará. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-Ruamá, e para Lo-Ami direi: você é o meu povo. Ele responderá: tu és
o meu Deus. Que coisa maravilhosa! Essa é a representação do amor de Deus, que resgata o perdido para si novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que foi espalhado, foi semeado na terra do Senhor. Aleluia! Aquele que foi desfavorecido retornará a receber o amor de Deus. E aquele que foi chamado não meu povo poderá declarar: o Senhor é o meu Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 3, nós vamos ver que o amor de Deus é manifesto pelo um povo infiel. Querido, eu quero que você nesse devocional entenda o seguinte: Deus estava se sentindo assim como um marido se sente com a mulher que o trai. A representação do capítulo 2 é de uma mulher que vai buscar provisão e segurança nos seus amantes, e não encontrando, retorna para o seu marido. O que Deus está dizendo é que ainda há uma esperança para essa mulher traidora, porque nos últimos dias Deus ainda manifestaria o seu amor e a sua misericórdia para que aquele que foi espalhado seja reunido novamente. Aquele que foi desfavorecido encontre compaixão novamente. E aquele que foi declarado não meu povo, volte a ser chamado povo de Deus. Que esta palavra traga alegria ao seu dia. Que esta palavra traga vida ao seu dia. Aleluias. Que esta palavra fortaleça a sua fé. Lembre-se, meu irmão, que há um Deus que reina sobre toda a terra. E nós temos vivido tempo de misericórdia, mas virá o dia do juízo do Senhor. Então é tempo de nós voltarmos para o nosso Deus. Que Deus te abençoe, querido. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para mais um devocional, orientado pela leitura complementar da nossa revista Betel, onde nós iremos nos debruçar sobre o capítulo 5. Não perca os devocionais, que ao termo desse trimestre você estará estudando todos os capítulos do livro do profeta Oséias, em nome de Jesus. Que Deus te dê um restante de tarde, nessa segunda-feira abençoada, cheia da presença do Altíssimo, no nome de Jesus. Fique com Deus.